Imagine um momento em que você é forçado a olhar para o próprio reflexo e se perguntar: quem eu realmente sou? O que vim fazer neste mundo? Para o físico Robert Oppenheimer, esse questionamento foi inevitável ao ver os efeitos devastadores da primeira bomba atômica. Já para Raul Seixas, essa busca por identidade e propósito tomou forma na música Gita, inspirada no clássico espiritual indiano, o Bhagavad Gita. O que poderia unir um cientista revolucionário e um artista de espírito livre? O que a história de Oppenheimer tem a ver com a letra de Gita, essa canção tão icônica da música brasileira? Hoje, vamos explorar essas conexões entre ciência, espiritualidade e arte, e tentar entender por que esses temas ainda ressoam tão forte com a gente. Para entender as inspirações de Oppenheimer e Raul, precisamos começar com o Bhagavad Gita, uma obra fundamental da filosofia indiana. Esse texto antigo é uma conversa entre o príncipe Arjuna e o deus Krishna, que acontece em meio a uma guerra entre irmãos, em 3100 a.C. Arjuna, um príncipe guerreiro, está prestes a enfrentar uma guerra contra sua própria família. Tomado por um profundo desespero, Arjuna questiona se deve seguir com essa batalha sangrenta e cruel. Ele se volta a Krishna, seu conselheiro, que, além de seu amigo, é a encarnação do deus Vishu, a suprema divindade hindu. Arjuna, dilacerado entre o dever e a compaixão, se vê diante de uma crise existencial. Qual é o propósito da vida, e como alguém pode seguir seu dever quando ele leva à dor e ao sofrimento? Em resposta, Krishna começa a revelar a Arjuna verdades profundas sobre a natureza do universo, do ego e do Dharma. O Dharma é o dever individual e inescapável que todos possuem. Krishna explica que o verdadeiro guerreiro deve se elevar acima de suas dúvidas, pois a essência da vida está no desapego e no cumprimento do dever, independentemente das consequências. Então Krishna manifesta sua forma divina para Arjuna, revelando-se como a força suprema e eterna do cosmos. Nessa visão aterradora, Arjuna vê Krishna em sua glória cósmica, multidimensional e imensurável, engolindo mundos e destruindo exércitos. É nesse momento que Krishna afirma: eu sou o tempo. Eu sou a morte. Agora eu sou o destruidor de mundos. Eu sou o início. Eu sou o fim. E eu também sou o meio. Ao falar que era o tempo, ou ao falar que era a morte, Krishna ensina para Arjuna uma lição crucial. O tempo é a força que traz o nascimento e a morte, que constrói e destrói. Para Krishna, o destruidor de mundos não é apenas um agente de destruição, mas uma manifestação da transformação incessante e inevitável da existência. Essa passagem ecoa a ideia de que o universo, em sua totalidade, é um ciclo de criação e destruição, e que nós, como seres, temos um papel a cumprir, mesmo quando ele parece pesado ou incompreensível. Quase 2 milênios após a criação do Bhagavad Gita, um físico brilhante chamado Robert Oppenheimer encontraria nas palavras de Krishna uma confissão inesperada. Oppenheimer, nascido em 1904, era um cientista ambicioso e excepcionalmente inteligente, dotado de uma curiosidade quase insaciável pelo mundo físico e suas leis. Ele foi educado em algumas das melhores instituições dos Estados Unidos e da Europa, sendo um especialista em física teórica. Mas Oppenheimer não era apenas um homem de ciência, ele também era um estudioso de literatura e filosofia, um pensador introspectivo que explorava temas espirituais e filosóficos com o mesmo afinco com que estudava os átomos. Durante a Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer foi recrutado para liderar o Projeto Manhattan, a missão ultrassecreta dos Estados Unidos para desenvolver uma arma que pudesse dar fim ao conflito. Um objeto de destruição em massa chamada de bomba atômica. Em Los Alamos, no Novo México, ele reuniu os maiores cientistas da época para uma corrida contra o tempo e contra a Alemanha nazista. O objetivo era claro, mas o preço moral era incalculável. Criar uma arma de destruição massiva traria o mundo para uma nova era. E essa era poderia ser a responsável pelo fim da humanidade. Oppenheimer e sua equipe trabalhavam com um ritmo frenético, conscientes de que, se tivessem sucesso, seriam os primeiros a liberar o poder atômico em escala catastrófica. Esse primeiro teste foi chamado de Trinity. Este teste foi realizado em 16 de julho de 1945. Quando a bomba explodiu, o céu se iluminou com uma luz intensa, e uma onda de calor percorreu quilômetros ao redor. Os cientistas observaram em silêncio, em meio ao espanto e à reverência. Naquele instante, Oppenheimer, que havia sido tão decisivo para o projeto, sentiu algo mais profundo do que orgulho científico. Ele sentiu o peso e a enormidade do que sua criação representava para o mundo. Ao lembrar das palavras de Krishna, ele sussurrou para si mesmo: agora eu sou a morte, o destruidor de mundos. Para Oppenheimer, aquele não foi apenas um momento de triunfo, mas também de angústia. Ao evocar as palavras de Krishna, ele reconhecia o paralelo entre a visão de Arjuna e o poder que ele havia ajudado a libertar. Oppenheimer havia dedicado sua vida ao avanço da ciência, mas agora estava diante do paradoxo que a ciência lhe apresentava. Em nome do conhecimento e do progresso, ele havia dado ao mundo uma arma com o poder de destruir nações inteiras.
Como Krishna, ele se tornava uma figura de poder transformador e ao mesmo tempo, de destruição. A frase "Eu sou a morte, o destruidor de mundos" era para ele, uma aceitação do peso moral de sua criação, um lembrete de que a ciência, sem ética, poderia se tornar uma força avassaladora e impiedosa. Após a guerra, Oppenheimer se tornou um crítico ardente do uso indiscriminado da energia nuclear e defendeu a regulamentação das armas atômicas. Ele sabia que o poder que ajudou a liberar não poderia ser contido novamente, e que o impacto de sua criação seria sentido por gerações. Em sua própria vida, ele carregou o fardo de ter contribuído para uma das armas mais devastadoras da história. E como Krishna havia mostrado a Arjuna, ele compreendeu que o conhecimento também traz consigo uma responsabilidade moral imensa. Enquanto Oppenheimer encontrava no Bhagavad Gita um espelho para refletir sobre os dilemas morais de sua obra científica, do outro lado do mundo, um músico brasileiro descobria nesse mesmo texto um guia para entender sua própria identidade e propósito de vida. Raul Seixas, nascido em 1945, é conhecido como o pai do rock brasileiro. Foi um artista inovador e inquieto, sempre desafiando convenções e explorando temas profundos em suas músicas. Fascinado por espiritualidade e filosofia, Raul buscava respostas para as grandes perguntas que o assombravam, e encontrou no Bhagavad Gita uma fonte de inspiração para refletir sobre a natureza do eu e o papel de cada pessoa no universo. Raul Seixas se identificava com a busca de Arjuna no Bhagavad Gita porque, como príncipe guerreiro, ele também enfrentava suas próprias batalhas internas. Envolvido em uma luta entre o desejo de autenticidade e as pressões externas, entre seu ego e a busca por um propósito maior. Ao compor Gita, Raul deu forma musical a essa reflexão. A canção, lançada em 1974, tornou-se uma das mais famosas de sua carreira, explorando a multiplicidade da existência e a essência do ser, refletindo a jornada de autoconhecimento e transcendência. Em Gita, Raul mergulha fundo nos temas de identidade e universalidade. Com versos como: "Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar e eu sou o medo de amar." Ele explora a ideia de que o eu é ao mesmo tempo singular e múltiplo, pessoal e universal. Essa letra inspirada, que combina reflexões espirituais e existenciais, revela a crença de Raul na unidade do universo e na interconexão entre todas as coisas, que é uma ideia central no Bhagavad Gita e em outras tradições espirituais. Raul se apropria dessa sabedoria para questionar o conceito de individualidade. Ele vê a si mesmo como parte do todo, alguém que contém dentro de si tanto o bem quanto o mal, tanto a força quanto a fragilidade. Para Raul, Gita era mais do que uma música. Era um manifesto sobre sua própria jornada de autoconhecimento. Ele não se via como apenas um músico, mas como alguém em busca de um propósito que fosse além das convenções impostas pela sociedade. Assim como Arjuna foi levado a questionar seu dever, Raul também refletia sobre o conceito de um Dharma. Raul usava sua música para desafiar normas e questionar valores tradicionais. Ele acreditava que cada pessoa tinha um Dharma, uma missão a cumprir, e para ele, essa missão era expressar livremente seu pensamento e viver sua autenticidade, mesmo que isso o tornasse uma figura controversa. Raul Seixas e Robert Oppenheimer viveram em mundos e épocas diferentes, mas foram unidos pela mesma pergunta essencial: quem sou eu e qual é meu papel no mundo? O legado de ambos ecoa até hoje, cada um com sua mensagem. Oppenheimer nos alerta sobre a responsabilidade que o conhecimento traz, enquanto Raul nos convida a olhar para dentro, em busca de uma verdade pessoal e universal. A partir do Bhagavad Gita, ambos nos deixam uma lição que transcende tempo e espaço. O entendimento de que a vida é uma jornada de autoconhecimento e que, para encontrar nosso propósito, é preciso encarar nossos próprios demônios, nossas dúvidas e, por fim, aceitar nosso papel no universo. Se você gostou dessa jornada entre ciência, espiritualidade e autoconhecimento, deixe o seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Compartilhe suas ideias nos comentários, queremos saber o que você pensa sobre essa ligação toda. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Cada interação sua fortalece essa comunidade de curiosos e buscadores de conhecimento. Muito obrigado, e até a próxima!